Amém. Vamos orar. Aproveite esse momento aí, feche os teus olhos, curve a sua cabeça e nós vamos orar, vamos falar com o Senhor neste momento. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de juntos em família, como igreja, prestarmos culto ao Senhor, adorarmos o Senhor na beleza da tua santidade. Nós te louvamos por este privilégio. Agora te suplicamos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, as nossas faltas. Ó Deus amado, que o Senhor esteja nos limpando, nos purificando, pois queremos estar em plena comunhão com o Senhor, e que este momento, Senhor, seja um momento de exaltação e glorificação ao teu santo nome, Senhor. Manifesta o teu poder na vida da tua igreja, na vida do teu povo aqui reunido, e nos abençoe. Assim te suplicamos, gratos por tudo, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, que alegria estarmos mais uma vez reunidos com esse único propósito, adorarmos o Senhor. E eu quero assim fazer uma pausa nesse momento, que você divulgue o nosso culto, tá? Um momento missionário. Divulgue o nosso culto, convide seus amigos para prestarmos cultos juntos, né? Pausa aí um pouquinho, tá joia? E convide um amigo para participarmos juntos nesse culto. Eu sei que vai ser um momento de bênção, tá? E esta atitude é uma atitude a qual vamos fazer para a glória do Senhor. Proclamação do Evangelho, tá? Faça isso em nome de Jesus. Enquanto isso, enquanto você está aí convidando seus amigos, nós vamos abrir os nossos hinários no hino de número 128. Hino de número 128. Isso. Hino de número 128. Este cântico é um cântico muito bonito, que fala da comunhão preciosa, das horas preciosas, do momento precioso qual estaremos na presença do Senhor. Nós vamos exaltar o nosso Deus com este hino. Hino 128, a primeira, a segunda e a quarta estrofe. Vamos adorar o Senhor? Então vamos lá. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nestes tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação. Trazem paz, consolação. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. O poder que vem da cruz. Amém. A nossa oração é que você e toda a sua família continue provando, experimentando
no seu dia a dia o poder que vem da cruz. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 5, Lucas 5, nós vamos ler a partir do versículo 27, Lucas 5, a partir do verso 27, foi o texto que nós estudamos no domingo passado. Então vamos lá, vamos fazer a leitura juntos, com muita reverência. Chame aí os seus filhos, sua esposa, seu esposo, vamos fazer juntos a leitura da palavra do Senhor, a partir do verso 27 até o de número 31. Vamos lá. Passada estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Iniciamos a nossa fala no domingo passado, fazendo a pergunta: quem que é este Levi? Aprendemos que Levi é o mesmo Mateus. Aprendemos que Levi, lá no livro de Marcos, ele era o filho de Alfeu. E é interessante, queridos irmãos, que este homem era um publicano. Nós já aprendemos o que é um publicano, né? Já repetimos várias vezes isso na igreja, o que é um publicano. Um publicano, ele não nascia publicano, mas ele se tornava publicano. Ele comprava o direito de cobrar impostos na época, para Roma, tá? E o maioral dos publicanos era o que conseguia comprar vários contratos, então ele se tornava o maior dos publicanos. E o mais interessante é que o publicano, para o judeu, era um homem pior do que um leproso, tá? Nós já estudamos também qual era o conceito que o judeu tinha de um leproso. Agora, no livro de conduta do judeu, publicano não podia ser testemunha, publicano não poderia entrar numa sinagoga, publicano não podia entrar na sua casa, porque se entrasse você se tornaria imundo. E o que o Senhor Jesus fez aqui nesse texto? A palavra do Senhor nos diz de que Ele escolheu a Levi, aquele que cobrava imposto, aquele que era odiado pelos judeus, aquele que na cabeça dos religiosos era o homem mais pecador e mais impuro da época. O Senhor Jesus então chamou os seus discípulos, vão até a casa de Levi e chama ele para segui-lo. E o mais interessante que a Bíblia nos diz de que ele, o seu Levi, ele deixou tudo para seguir a Jesus. Quais foram as lições ou o que nós aprendemos com essa história? Aprendemos em primeiro lugar, olhando para o aspecto negativo do texto. O que nós aprendemos em primeiro lugar? Que estava ali os escribas e os fariseus, os religiosos da época, eles estavam ali criticando a atitude de Jesus. E trabalhamos a ideia que se verdadeiramente não nascemos de novo, se verdadeiramente não experimentamos do poder de Deus, nós corremos o risco de vivermos a mesma experiência que os religiosos viveram no passado. Teremos um coração marcado por críticas, tá? Por murmurações. Por quê? Porque não conseguiremos ter uma visão correta daquilo que é a vontade e aquilo que é o querer de Deus. A religiosidade nos leva a ter esta atitude que esses escribas e fariseus tiveram no passado. Esse foi o aspecto negativo em primeiro lugar. O aspecto positivo em segundo lugar, nós aprendemos o quê? Que o Evangelho tem poder para transformar qualquer pessoa.
Então, em segundo lugar, aspecto positivo, o Evangelho tem poder para transformar qualquer pessoa. Nós precisamos entender isso, queridos irmãos. Se eu ainda não experimentei do poder transformador do Evangelho, eu não passo de um mero religioso. Eu posso ter 10 anos, 20 anos, eu posso ser um presbiteriano roxo, eu posso ser um presbiteriano agarrado em todas as suas tradições, mas se eu não experimentei o poder do Evangelho, eu não passo de um mero religioso, tá? Eu não passo de um bom religioso, e nós precisamos entender isso. E fizemos essa pergunta: será que você já experimentou do poder transformador do Evangelho? Você já nasceu de novo? Ou você é apenas uma pessoa que está preocupado, ou que vive a sua religiosidade preocupado apenas com os holocaustos? Era o que os escribas e fariseus viviam no passado. Então, que você experimente do poder transformador do Evangelho, assim como Levi experimentou. Em terceiro lugar, nós aprendemos, queridos irmãos, que precisamos fazer o que puder para que a nossa família seja salva. Como assim, pastor? Jesus não pagou o preço, ele já não fez tudo? É claro que ele fez tudo. Agora, nós precisamos olhar o sentido do texto. Levi, após a sua conversão, ele deu um grande banquete. Ele chamou a alta sociedade da época, ele ofereceu essa festa, comemorando, celebrando a experiência a qual ele estava vivendo. Podemos aprender de que Levi deu um grande banquete. Noé construiu uma arca, né? Paulo, nós vamos perceber de que ele fez de tudo para com todos, para que o Evangelho fosse propagado. E a pergunta que nós fizemos: o que você tem feito para que a sua família seja salva? Para que os seus filhos sejam salvos? Você tem sido um exemplo de vida? Você tem sido um exemplo de vida no que diz respeito à vida de santidade, no que diz respeito ao compromisso com o Senhor, na tua vida em comunidade, como igreja? O que você tem feito? Você tem sido um instrumento do Senhor para que haja a manifestação do poder de Deus na tua casa, na vida dos teus filhos, no teu relacionamento? Ou você é apenas aquele que vem na igreja, mas não está preocupado com isso? A minha oração é que você faça o que puder para que haja a manifestação do poder de Deus na tua vida, na tua casa e na vida dos teus familiares. Concluímos, queridos irmãos, fazendo esta pergunta: você já experimentou do poder transformador do Evangelho? O que você tem feito para que sua família seja salva? A minha oração é que esta palavra possa frutificar na sua vida, e que você experimente, viva isto que o Levi viveu lá no passado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos louvar e adorar o Senhor com mais um hino de número 68, onde este hino vai falar da nossa dependência com Deus. Mas antes de nós louvarmos o Senhor, a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo de número 14. Quem sabe você vai falar: pastor, mas todo domingo, quando o senhor faz a liturgia, é esse versículo? Amados irmãos, esse é um versículo que tem falado ao meu coração. E ele diz assim, Deuteronômio 14, dos versos 22, os versos 22 e 23: certamente dará os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazeres habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Ponto. Amados irmãos, o Senhor estabeleceu esse princípio para que possamos aprender a temer o Senhor. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas o Senhor nos dá esse privilégio de desenvolver, de trabalhar no nosso coração esse princípio, para que tenhamos temor do Senhor. E a minha oração é que você viva isso. E eu quero, queridos irmãos, nesse momento de tanta dificuldade que estamos passando,
Eu quero agradecer, né, as famílias, aos membros desta igreja que tem sido um exemplo de vida para a minha vida como pastor. Muitos irmãos estão fazendo os seus depósitos por transferência, muitos irmãos têm nos ligado, nós estamos indo até as casas dos irmãos para recolher os dízimos, muitos irmãos têm trago seus dízimos aqui na secretaria da igreja, e eu quero louvar a Deus, né? Ao Senhor seja toda a glória pela fidelidade dos irmãos, pelo amor dos irmãos para com Deus, para com a sua igreja, para com a expansão do seu reino. A minha gratidão e a minha oração é que o Senhor continue derramando as mais ricas bênçãos, que o devorador continue sendo mesmo repreendido, e que as janelas dos céus continuem abertas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então nós vamos louvar o Senhor com o hino 68, hino 68. Nós vamos exaltar o nosso Deus com a primeira, a terceira e a quarta estrofe. Primeira, terceira e quarta estrofe, dependência de Deus. Nós dependemos em tudo do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, hino 68, primeira, terceira e quarta estrofe. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais desta bênção da vida eu descrevo, contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços na terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza ao que for, não vale a bênção do reino divino, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nesse momento, então, nós vamos orar. Uma oração de confissão de pecados, reconhecendo que somos pecadores, falhamos. Peça aí ao Senhor em família. Ore aí com seus filhos, com a sua esposa, confessando ao Senhor os nossos pecados, e depois estaremos agradecendo pelos dízimos e ofertas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós estamos prostrados diante do Senhor, sabedores de que o Senhor é um Deus santo, justo, perfeito, e nós, ó Pai, tão pecadores e falhos. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, te suplicamos perdão pelos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor. Ó Deus amado, tem misericórdia de nós, nos perdoa. Ó Deus, a Tua palavra nos diz de que se confessarmos verdadeiramente os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar. Ó Deus, por isso nós confessamos os nossos pecados e as nossas transgressões e clamamos a misericórdia do Senhor. Ó Deus, nós neste momento também queremos Te agradecer pelos dízimos e ofertas, ó Deus, que o Teu povo tem separado, não para a glória de homens, mas para a glória do Senhor, para que o temor do Senhor continue vivo no nosso coração. Nós Te louvamos, Senhor, consagramos esses dízimos e ofertas para o Teu serviço, ó Deus, para a proclamação do Teu Evangelho, para a edificação da Tua igreja, ó Deus amado, e que as promessas contidas, ó Deus, neste princípio, que continue sendo real na vida do Teu povo e da Tua igreja. Assim nós oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Que Deus te abençoe, queridos irmãos. Nós vamos continuar adorando o Senhor. A nossa equipe de louvor, estará nos conduzindo neste momento de adoração ao nosso Deus. Amém. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor, dizendo: Senhor, nosso alvo é o Senhor. Nós precisamos do Senhor e sem o Senhor nada podemos. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Essa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Amém. Cristo vive em mim, aleluia. Nosso alvo é Ele, e que Ele viva em nós e que Ele seja visto em nós, para a glória de Deus. Como nosso Deus é amoroso e bom, como nosso Deus é santo, justo, verdadeiro, cuida de nós. E nós vamos dizer agora: Senhor, nós queremos sim ser instrumentos do Teu amor, instrumentos da Tua graça. Vamos dizer juntos? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas,
deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos dizer, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Oremos. Senhor, obrigado porque o Senhor nos concede a chance, Senhor, de dizer, Senhor, que o nosso alvo é o Senhor através de canções, e que o Senhor vive em nós, e clamar então, Pai, de acordo com essa presença do Senhor, de acordo com essa vida do Senhor que tem operado em nós. Desejamos, Senhor, então, que possamos ser instrumentos do Teu amor, usados por Ti. Obrigado, Senhor, por esse momento abençoado. Aproveitamos também nesse momento para clamar pela Tua palavra. Senhor, fala conosco, nos dirige, que seja o momento de ouvirmos a voz do Senhor por meio da Tua palavra, Paizinho. Então, Pai, prepara-nos o coração, perdoa, Paizinho, as falhas e erros que nós cometemos, como aqui já foi pedido nesse culto. Perdão, Pai, pelas nossas falhas, e dirige-nos no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia. Fala conosco, esconde-nos, Senhor, no Teu amor e ministra-nos o coração, habilita-nos pelo Teu Espírito para Te ouvir, no nome de Jesus que nós pedimos, Senhor. Amém. Amém. Como nosso Deus é misericordioso e bom, né? Que maravilha é poder ser instrumento do Senhor. Antes disso, alvo do seu amor, da sua graça que nos atinge de maneira poderosa e maravilhosa. Como Deus é bom, como Ele cuida de nós de maneira constante e maravilhosa. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas. Queria lhe convidar então para abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 2. Nós vamos ler apenas alguns versículos, versículos de 15 a 21. Apenas 6 versículos aí. Versículo 15 ao versículo 21, Gálatas 2. Subtitulado aí, Paulo repreende a Pedro, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Vamos lá? Espero que você tenha encontrado aí. Então, Gálatas, capítulo 2, versos de 15 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: nós judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo,
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Olha que texto maravilhoso, forte, e ele vai trabalhar exatamente a ideia de uma nova vida em Cristo Jesus. Na verdade, porque é singular, a nova vida em Cristo Jesus é bem definida. E a pergunta nessa noite, então, em que os irmãos estão vendo e assistindo este culto, essa mensagem, a pergunta que fica é exatamente essa, queridos irmãos: como é que está a vida em Cristo? Como vai a vida em Cristo? Você é alguém que pode dizer: não, eu sou sim nova criatura, eu estou realmente crucificado com Cristo, já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Como está a vida em Cristo? Queria lhe perguntar isso essa noite. Como você a tem vivido? Na verdade, nós vamos então entender um pouquinho mais nesse texto do que se trata quando nós falamos, né? Não, eu sou cristão. Não, a vida de Cristo, Cristo vive em mim, né? Meu alvo é Cristo, Cristo vive em mim. O que é que nós estamos cantando? O que é que nós estamos falando? E esse texto vai ser, eu creio que bênção do Senhor nesse sentido, de nos ajudar a compreender um pouco melhor o que significa a nova vida em Cristo. O que estava acontecendo aqui? A carta escrita aos Gálatas, em algum sentido, traz ali sim algumas resoluções teológicas aparecem aqui nessa carta, principalmente tratando essa ideia de entre lei e obras. Não, a justificação é por lei, é por obra. Tem esse conteúdo bem forte presente na carta, principalmente a partir aqui de 3 em diante ali, alguns conselhos à igreja. É a famosa carta onde estão presentes aí, né, uma lista maravilhosa e linda aí, que vão falar do fruto do Espírito, né, lá no capítulo 5, redigida por Paulo. E nesses 2 primeiros capítulos acontece uma defesa, né? Paulo está aqui apresentando as credenciais. Quem sabe ali o pessoal, os judaizantes, ou aquela turminha que se levantava para poder transmitir ensino errado para a igreja, levantando contra Paulo, tentando muito provavelmente descredibilizá-lo. Então acontece uma narrativa aqui nesses 2 primeiros capítulos aqui a respeito das credenciais conferidas pelo Senhor a Paulo, e como de fato ele é um homem usado por Deus, chamado pelo Senhor para poder servir. Nesse exato capítulo aqui, muito perto do que nós lemos, para ser mais preciso, do 11 até o 15, o que estava acontecendo? Aconteceu o seguinte: imagine você que estavam ali Pedro, Barnabé também é citado ali, Paulo, em um determinado contexto, e Paulo começou a presenciar e perceber que Pedro, por exemplo, vivia como um gentil, mesmo sendo um judeu, e que não havia essa distinção, que estava tudo bem para Pedro. Mas de repente chegam alguns judaizantes, chega o pessoal da circuncisão, como é descrito, né? O pessoal da circuncisão então chegou naquele local. Ou seja, para que você que não entende, como assim, pastor, o que é o uso da circuncisão? São os fariseus, os judeus, que acreditavam que precisava, em algum sentido, da observância da lei, pró-justificação, para ser justificado também em Cristo. Era como uma espécie de complemento. Então essa turma tradicional aí chega, e Pedro, que estava ali muito à vontade, vivendo como um judeu, quando eles chegam, inclusive Pedro, que estava comendo com esses judeus aí, ele dá uma dissimulada. E o que é dissimulada? Disfarçar as intenções reais, disfarçar aquilo que está acontecendo de verdade. Então Pedro dissimula, e o texto chega a falar aqui também que, inclusive, Barnabé entra nessa onda. Ora, lembra aí como são conhecidos, como são homens de Deus, né? Tanto Pedro quanto Barnabé. Mas pois é, nessa situação eles entram nessa dissimulação, e Deus levanta Paulo e usa Paulo de maneira poderosa para resistir, né? O texto fala resistir face a face a Pedro ali, e ele começa então a falar: ué, eu não estou entendendo, vocês vivem aqui como judeus, aí de repente, ou como gentios, perdão, mas na frente desses aqui vocês estão fazendo isso aqui, não estou entendendo. E aí entra no texto exatamente o que nós lemos a partir do texto aqui, a partir do versículo 15.
E ele vai falar então dessa nova vida em Cristo, e que é uma vida que dispensa qualquer outro tipo de performance, no sentido de eu vou fazer algo para ajudar o Senhor a me salvar, entende? Eu vou ter aqui uma performance aqui, ou eu vou seguir um código de leis aqui que vai ajudar que eu me salve. Jesus não vai em algum sentido, me salvar sozinho, então eu quero participar. Na verdade, nós conhecemos como monergismo e sinergia, né? Na verdade, a sinergia é aquela ideia de nós estamos juntos com o Senhor nesse processo de salvação, nós ajudamos. E no monergismo é essa ideia de o Senhor é que aplica isso em nós. E esse texto vai nos ensinar como de fato o Senhor é que aplica essa salvação, essa nova vida de Cristo Jesus em nós, e que não cabe mais performance humana. Na verdade, a performance humana vai ser colocada no lugar aqui, que não tem, ainda que ela seja uma tentativa de fazer um aparente bem. Não, ela não serve. O que serve é a vida de Cristo em nós. Amém? Vamos lá então? Primeiro versículo aí ele já começa dizendo: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Pode ser que em uma primeira vista você olhe para esse texto e lhe pareça um pouco pretensioso, um pouco arrogante da parte de Paulo dizer: nós judeus por natureza e não pecadores aí dentre os gentios. Queridos, na verdade eu não consigo olhar aqui para essa expressão em Paulo como uma espécie de arrogância da parte dele, até porque creio que o Senhor o estava levantando para defender essa vida comum com os gentios, né? O homem que é conhecido aí como aquele que foi levantado, escolhido por Deus para evangelizar os gentios. Então não vejo aqui uma arrogância. Na verdade, dentro de uma cultura judaica, e dentro também, a partir do ponto de vista da lei, o povo a quem Deus concedeu a lei e vem falando com eles desde o Antigo Testamento, de fato são os judeus. Segundo esse padrão, todos os gentios, claro, estão em algum sentido em falta, né? Não está nessa mesma, não estavam, né, nessa mesma categoria, vamos, se assim nós pudermos dizer, do povo escolhido, dos judeus, porque ora, para esse povo um dia foi apresentada a lei, foi esclarecido, né? Enquanto para os judeus, estavam quem sabe ali, os judeus perdidos em suas falhas, delitos, pecados. Então, muito provavelmente com esse contexto, dentro dessa cultura, dentro dessa ideia de entender que o povo, né, judeu foi abençoado pelo Senhor, há muito tempo já vem sendo ensinado pelo Senhor, gente, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Isso aí ajuda a explicar um pouquinho essa expressão. Agora, lembre-se que o público ali, ouvinte, óbvio, né? Ao que tudo indica aqui, existiam também judeus e gentios. E aí, meus queridos, o texto então continua, e ele vai trabalhar então esses dois povos, dentro de uma mesma perspectiva. Então vamos analisar, vamos ver se judeus ou se gentios são diferentes, ou se judeus conseguem se salvar e gentios não. Como é que acontece isso? Como é que é a vida em Cristo Jesus? E aí ele vai falar, e muito provavelmente uma referência, considerando ali nessa fala, nesse próximo versículo, ele mesmo, Pedro, enfim, ele diz o seguinte: sabendo contudo que o homem não é justificado, quem? Nós judeus. Os judeus que sabem que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido. Então ele está falando aqui de que público? Dos judeus cristãos, dos judeus salvos. Nós judeus que sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E a impressão que dá é que Paulo aqui, de alguma maneira, ele queria enfatizar algo ao público judeu. É uma característica característica comum, é um costume judeu. Quando nós queremos destacar alguma coisa aqui, nós, dentro dessa cultura brasileira,
ou talvez até norte-americano, nós às vezes usamos um canetão de destaque, alguma coisa nesse sentido. O judeu, ele utilizava um recurso linguístico, então ele trabalhava com repetições. E se você é um bom observador, deve ter dado para ver aí quantas vezes ele falou: o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Aí eu tenho crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Aí depois ele torna a repetir: não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. E aparece aí então a ideia de que não é justificado por obra da lei, pelo menos umas 3 vezes nesse versículo, e umas 2 vezes uma referência aí de que somos justificados sim, é mediante a fé em Cristo Jesus. E uma dica maravilhosa começa então a aparecer nesse texto. Começa a se deixar bem claro aqui, começa a ser apresentável de maneira muito clara aqui nesse texto, que a justificação de fato vem pela fé mediante Cristo Jesus e não vem de obras de lei. Olha que curioso, dentro dessa palavra aí no grego, quando vai utilizar a expressão lei, né, no termo original, ela vem aí desprovida de artigo, ou seja, não há uma definição. Então não está dizendo especificamente, não está restringindo de maneira específica, quando fala obras da lei, de maneira específica a todo o conjunto de lei mosaica, mas subentende-se aqui que, claro, que Paulo, imagino que tinha em mente também a lei mosaica, mas de alguma maneira o que está querendo se dizer aqui, que não existe salvação por um apanhado de obras em obediência a um conjunto código legal, por exemplo. Não existe a ideia de se salvar, ainda se nós considerarmos a lei mosaica, não existe a ideia de salvar a si mesmo, ou tornar-se justo. Qual é a ideia de justo? É ter tido por justo, considerado ou aprovado, considerado justo ou aprovado diante de Deus. Não existe uma maneira, né, depois de nós aqui pecadores, de sermos então justificados através de nenhum código de lei, seja da lei mosaica, ou seja, nenhum código de obediência, queridos, né, que possa ser, pode nos salvar, que nos seja apresentado. Então o texto está sendo bem claro em dizer: não tem jeito. Ainda que você tivesse a loucura de achar que você pode construir um código de conduta melhor do que o que foi expresso através de Moisés. Eu já estou usando aqui uma ideia absurda, mas para que você entenda, não seria possível que você e eu conseguíssemos nos salvar. É completamente impossível, através desse código de conduta, apresentar-nos justos, justificados, aprovados diante de Deus. Olha só, pesado, né? Não tem jeito, tá bom? Essa ideia de obras da lei traz uma ideia de meritocracia. Eu mereço, eu faço, eu sou salvo através do mérito, nessa doutrina judaica das obras aí. E onde é que essa doutrina é combatida? Onde também na Bíblia, pastor, que eu posso ver que eu não consigo ser salvo pela obediência de um código de padrões aqui, um código de conduta, um código de lei? Você pode abrir a palavra do Senhor em Salmo 143, versículo 2, e você pode, se preferir, abrir a palavra do Senhor também ali em Romanos, tá bom? Romanos capítulo 3, que é, em certo sentido, uma citação, esse Salmo 143, 2, que acabamos de dizer aqui. E o que diz ali? Diz o seguinte, preste bastante atenção, versículo 10, Romanos 3, versículo 10. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não tem jeito de eu e você nos tornarmos justos, apresentáveis diante do Senhor. A primeira vez que a palavra justificado, que o homem não é justificado por obra da lei, está nos contando, né, que esse homem já não tem jeito dele se tornar justo. Está aí dentro do termo original, dentro do presente indicativo, médio passivo. Não tem jeito desse homem ser transformado justo, ou seja, né, ser justificado por esse conjunto de regrinhas, de maneira passiva. Ainda assim, esse conjunto de regrinhas precisava justificar. Não tem jeito. Na segunda vez que aparece a palavra justificado, e sim mediante a fé temos em Cristo Jesus, temos
crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados. Nessa segunda vez que aparece a palavra justificado, aí já acontece uma alteração dentro da língua original, e ela então passa a ser um auristo. E qual é a ideia do termo auristo? Quando fala que justificado, né, pela fé em Cristo Jesus, aí aqui já está trabalhando a ideia de uma justificação pronta, acabada, uma justificação plena, uma ação pura, independente de duração, tempo ou espaço, uma justificação realmente aplicada. Na terceira vai falar também de uma ideia de que ninguém será justificado, já não está mais no auristo, que é essa ação completa, plena, acabada, independente de duração ou não, já está no futuro indicativo, na terceira palavra utilizada aí para descrever justificação. Então, queridos, em todos os três termos, olha uma curiosidade interessante, a palavra justificação aparece também no passivo. Não tem essa ideia de eu e você conseguimos ativar alguma coisa, tá bom? Principalmente nesse 2, né, que nos conta algo tão bonito, que a fé em Cristo Jesus, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Que justificação? Uma justificação onde nós somos passivos nessa ação, nós somos justificados por Ele, e é uma ação que Ele realiza de uma maneira completa e acabada, não é uma coisa que nós estamos tentando realizar no presente, como no primeiro justificados aí, e também não é uma coisa que nós vamos tentar realizar no futuro, como no terceiro justificados nesse versículo aí, como nesse segundo, que é mediante a fé em Cristo Jesus, justificados de maneira plena, mas por Ele, e de maneira passiva. E essa ideia aí, mediante a fé, queridos, essa ideia na verdade, traz dentro do original, mediante a fé em Cristo Jesus, mediante é a ideia de através, é o canal pelo qual Cristo Jesus pode então te justificar, porque pode ser que aqui no coração você entenda o seguinte, então se eu crer, eu é que promovo, eu é que realizo, né? Meu amado, você lembra do que está escrito lá em Tiago, capítulo 2? Acredito que ali do versículo 14 em diante. A fé sem obras é uma fé morta, não é verdade? Então existe uma modalidade de fé que pode não ser esse canal, esse meio de salvação? Existe. Você pode querer crer aí da maneira que você, com a intensidade que você quiser. Se vier de você mesmo, e não do Espírito de Deus, e não do Senhor que te convence do pecado, da justiça e do juízo, não é esse o papel do Espírito Santo? De acordo com a palavra de Deus, Novo Testamento, para ser mais preciso, se não me falha a memória, livro Evangelho redigido por João, não é esse o papel do Espírito? Então, se o Espírito Santo de Deus não te convencer e trazer a fé, que é um canal, tá? Eu tenho fé, eu acredito em Deus da minha maneira, é um canal, e é um canal que é transformado em útil, essa ideia dentro do termo aqui, mediante, é canal, é um canal transformado em útil, habilitado para te salvar, mediante a fé em Cristo Jesus, ou seja, tudo nesse versículo aqui aponta para Cristo Jesus. Se Ele, através desse canal chamado fé, aplicar perdão, remissão de pecados, certo? Aplicar no coração arrependimento, transformação em uma nova vida, amém, existe justificação. Se Ele não aplicar, não tem para onde correr. Está vendo aí como o Senhor nosso Deus é maravilhoso? Ele não deixa sombra de dúvida, Ele não deixa variação de dúvida aqui? Não tem. E aí o texto então continua a ser explicado, ele diz o seguinte: mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Pastor do céu, ele termina, né? É certo que não, certo que não. E agora eu não entendi. Como assim, se a gente se encontra pecador aqui em Cristo Jesus, seria o caso de que Cristo Jesus é ministro do pecado, então? Claro que já é diretamente aqui combatido por Paulo. Na verdade, aqui é a tentativa de um combate à ideia de associar esse conjunto de regrinhas para ajudar a se salvar. Lembra que é essa a ideia essencial? E aí você vai provavelmente entender um pouco melhor esse questionamento em Paulo aqui. Bom, para sanar qualquer tipo de dúvida que possa vir em decorrência a esse questionamento, querido, é claro que quando você vai na direção do Senhor Jesus, né, na verdade, vem em sua direção para poder transformar-lhe o coração,
para poder lhe mostrar, lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo? É óbvio que você, sim, em algum sentido você olha para dentro de você, e, né, porque os olhos foram abertos pelo Espírito, e você então contempla quanto você é pecador e quanto você é falho. Você passa a ser, né, a ser dirigido pelo Senhor a identificar isso. Mas então, isso não é verdade, pastor? Então eu não vou realmente em direção a Cristo e nele sou achado pecador? Querido, mas o que o texto então está querendo combater? Bom, o que o texto está querendo combater, porém neste caso aqui, é um combate à adesão, a aderir um conjunto de regras junto à salvação de Cristo Jesus para ser salvo. Como é que eu posso entender melhor esse versículo? Lendo o versículo seguinte, o 18, vai te ajudar a entender um pouco melhor. E o 18 diz o seguinte: porque se torna a edificar, está vendo o porquê? Então ele está explicando por quê, qual a razão? Ele está explicando esse questionamento e essa resposta que ele diz, certo que não. Então ele vai explicar: porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Nesses dois versículos há uma mudança, viu que no 17 aí está aí, pecadores, também achados pecadores. No versículo 18 ele intensifica-se para transgressores, aqueles que realmente transgridem a lei do Senhor, né? Aqueles que pecam contra o Senhor, falham contra o Senhor. Há um destaque em algum sentido. Então o que ele está querendo dizer? Se eu torno a edificar aquilo que destruí, e a ideia do destruir aqui no original também ela é extremamente interessante. De acordo com o dicionário Strong, teologia, diz o seguinte: a ideia de dissolver, essa palavra aí, né, qual o significado pode estar contido nela aí? Dissolver, derrubar, tornar inútil, privar de sucesso, levar a nada, subverter, derrubar, de instituições, formas de governo, leis, etc. Privar de força, aniquilar, abrogar, descartar. Então, traz essa ideia de, se eu torno a edificar aquilo que destruí, qual é a ideia aqui? Se eu quiser trazer de novo aquele modo de vida, se eu evoco sobre mim aquele modo de vida, aquele estilo de vida onde predominava a lei, né? Onde eu vivia e queria me salvar de acordo com o conjunto do código de leis do Senhor, ou leis mosaicas, se eu torno trazer ele sobre mim, a mim mesmo me constituo transgressor. E por quê? Se você não consegue entender por quê, ouça, tem algumas mensagens, eu não lembro se um ou dois domingos atrás, imagino, ou 3, aconteceu aqui uma exposição sobre essa ideia, né, entre lei e graça. Se você não consegue entender, ouça essa mensagem. Ela é extremamente interessante para que você entenda. Por que é que nós não conseguimos acessar? Você que não ouviu. Porque é impossível para qualquer ser humano aqui que peca, que falha, conseguir agir de maneira perfeita ante ao padrão da lei do Senhor, que é santo, que é puro, que é justo. Ninguém conseguiu, ninguém. Todos nós pecamos. Lembra do texto que nós lemos? Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Entende isso? Então nós falhamos. Você já pecou alguma vez na vida? Imagino que sim. Ninguém de nós consegue, então, por causa dessa... Então ele fala, se eu trazer sobre mim esse padrão, essa ideia de ser salvo por esse conjunto de leis, se eu evocar sobre mim, eu vou me constituir a mim mesmo transgressor, porque eu vou pecar, eu vou me condenar. E aí é nessa ideia, então, que você entende o versículo anterior. Então Cristo Jesus, né, nós vamos em direção a Cristo Jesus, já que se ele considera essa ideia dele salvar e usar também o adendo da lei para ajudar também a salvar o cara, então eu vou em direção a Cristo Jesus e eu vou me encontrar ali transgressor, e ele vai estar ministrando em mim pecado, porque ele está me fazendo, ele me traz para ele, mas ele também fala para mim que eu tenho que viver, que eu vou ter que viver esse conjunto de regras para me salvar. Ele está falando que não, que Jesus não utiliza, né, essa ideia de, vou aplicar também a você um conjunto de regrinhas aqui, se você conseguir vivê-lo, você se salva. Ou seja, Cristo Jesus estaria trazendo sobre você a punição da lei. Não, o que ele está dizendo é que Cristo Jesus traz sobre você o perdão, e pela graça de Deus, ele te habilita a viver a lei. É certo que Cristo não ministra esse pecado sobre nós,
né? Ele, na verdade, nos concede perdão, porque nós não conseguimos cumprir a lei, para que depois de perdoado, Ele nos ensinasse a guardar a lei. E encerrando então, partindo aqui já para o 19, 20 e versículos finais, 21, os 3 versículos últimos aqui, porque eu, mediante a lei, ele explica, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado. E aqui aparece de maneira muito linda e abençoada, o que nós chamamos de paradoxo, né? O mais sublime dos paradoxos, esse paradoxo da fé em Cristo Jesus, do viver em Cristo Jesus. Ou seja, parece se contradizer, isso é um paradoxo, né? Duas verdades, é uma verdade, também é uma verdade, parece que elas estão se chocando. Mas como assim morrer para viver? Não estou entendendo. Parece que está se chocando, não parece? Na verdade, elas não se chocam, elas se alinham e caminham juntas em uma única e maravilhosa direção, né? A direção da graça do Senhor. E o que ele está explicando aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, através desse conjunto de regrinhas, porque mediante a própria lei, morri para a lei, fui condenado. O salário do pecado é a morte. Mediante esse padrão maravilhoso de Deus, eu fui condenado, morri. A fim de viver, eu já não evoco, eu já não uso mais essa tentativa. Olha Paulo falando isso como judeu, hein? Olha, eu morri para essa lei, porque eu não evoco mais ela sobre mim, eu não tento mais viver por esse código de conduta, porque eu sei que não dou conta. Então eu morri para essa lei, porque eu me constituo transgressor quando eu tento utilizá-la para me salvar. A fim, e qual é o propósito? A fim, eu não vivo mais assim, a fim de viver para Cristo. E aí ele fala a suma explicativa disso tudo: estou crucificado com Cristo. Olha que maravilha, né? Eu estou morrendo com Cristo Jesus, sendo crucificado com Ele, e ao mesmo tempo sendo vivificado nele. Não é maravilhoso? Que mensagem maravilhosa, não é verdade, queridos? Então ele está sendo sim crucificado em Cristo Jesus e ao mesmo tempo vivificado, a fim de que ele viva para Deus. Ele morre para a lei, a fim de que ele viva em Deus. Ele está morrendo, ele está crucificado também com Jesus, morrendo essa velha natureza, esse velho homem, né? Morre com Cristo Jesus, a fim de que Cristo Jesus viva. E aí ele parte para esse versículo tão conhecido no meio do povo cristão, que diz o quê? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Olha que texto maravilhoso, não é verdade, queridos? O que ele está dizendo é que ele não considera mais nenhum tipo de experiência de vida independente de Cristo Jesus. Independente de Cristo Jesus, vida só a de Jesus em nós. Eu queria parar nesse momento e lhe perguntar exatamente isso. Você já compreendeu e consegue entender a dimensão disso? De um homem que diz o seguinte: eu já não vivo mais, logo não sou eu quem vive. Olha o que é ser cristão, é olhar na direção de Cristo, ao modelo que nós vimos aqui no nosso irmão Paulo, e dizer: Senhor, entendi. Então ser cristão é isso, ser perdoado pelo Senhor, significa também deixar de querer viver uma vida performática, significa, Senhor, então, morrer para mim mesmo, porque tudo que eu tento fazer sem o Senhor, de que eu acho que é bom, não é. Então eu preciso abrir mão desse modo de vida onde eu conduzo porque eu acho que é bom, e que não passa de performance falida aos olhos do Senhor, quando vivo essas coisas segundo eu mesmo, e tenho que viver então exclusivamente a vida de Cristo em mim, viver para Cristo onde eu estiver, a vida de Cristo ser vista em mim, e não mais eu viver, não existir mais nenhuma experiência de vida sem Cristo Jesus em mim. É isso. É exatamente isso. Os verdadeiros cristãos morrem para si mesmos e vivem agora a vida de Cristo Jesus. Logo já não são eles quem vivem mais, mas Cristo Jesus vive neles. Então, aonde você estiver,
A vida de Cristo precisa ser vista, não mais as suas performances. Elas não são boas aos olhos do Senhor quando vindas de você mesmo ou de mim mesmo. Não mais as performances de um ser humano falido, mas sim a vida de Cristo, o amor dele, a graça dele, a justiça dele, a verdade dele, a coerência dele. E ele explica, ele diz o seguinte: olha, esse viver que agora eu tenho na carne, ainda estou vivendo aqui nessa carne, nessa carne e osso aqui, eu estou vivendo, mas já estou vivendo pela fé. Lembra que a fé é só um canal? Mas pela fé em Cristo, conectada, usada por Cristo como um canal que aplica essa vida em mim. Então, por que aconteceu tudo isso? Porque Ele, Deus é o quê? Amor. Amor. Deus é amor em sua essência, porque Ele me amou, porque me amou. E em sua essência, por se amar, Ele mesmo, a si mesmo, se entregou por mim. É isso que o versículo diz. Ele em amor, o Deus Todo-Poderoso, sabendo que você e eu jamais conseguiríamos ir a Ele, Ele em sua essência que é amor, Ele vem em nossa direção, e a si mesmo, Ele se entrega por mim e por você, em sua essência que é amor. Então Ele vem até nós, enche-nos o coração do seu perdão, da sua graça e da sua misericórdia. E o que sobra dizer para Paulo, encerrando, 21, o que ele diz? Ele diz: diante disso tudo, eu não consigo, não anulo a graça de Deus, não consigo. Em outras palavras, não existe mais, não existe essa ideia de eu vou fazer alguma coisa para me salvar. Eu não sou louco de querer anular essa graça de Deus, desse Deus que me ama, entrega a si mesmo, vem, aplica a fé em mim, em Cristo Jesus, e me renova, me perdoa, coisa que eu nunca conseguiria por mim mesmo. Eu não sou louco, eu não quero, não anulo a graça de Deus, para achar que eu faço alguma coisa de boa para Deus, barganhar com Deus que não precisa de coisa alguma de ser humano pecador, que é autoexistente, dependente por si só. Pois se a justiça é mediante a lei, e ele arremata com isso e finaliza, se realmente você entender que você se salva mediante a um código de leis, a uma conduta que você apresenta de boa, ou eu apresento de boa diante do Senhor, olha a palavra final: segue-se que morreu Cristo em vão. Em vão. Está vendo como é complicado achar que eu e você de alguma maneira podemos nos salvar? Entendeu a terrível implicância disso? Dizer que Cristo Jesus em algum sentido morreu em vão, porque não precisava. Eu posso caminhar de acordo com os meus esforços em direção ao Senhor e aos céus? Não, eu e você não podemos, eu e você não conseguimos. Somente Cristo Jesus pode fazer isso, em seu amor vir até nós e nos salvar, e nos redimir e aplicar graça sobre nós. Algumas aplicações finais. O que esse texto quis me dizer? Ele quis me dizer que a nossa performance fracassada, dirigida por nós mesmos, ela é completamente fracassada e falida. Que só a vida de Cristo Jesus em nós é que realmente produz, nos faz viver algo de fato bom. Então nunca se esqueça de não viver esse faz de conta que é bom. Eu escolhi viver assim aqui no meio da minha família, onde eu trabalho, onde eu me divirto, e eu estou achando aqui, eu estou me enganando, eu estou falando para mim mesmo, às vezes ali no fundo eu sei que está errado, mas estou falando para mim mesmo que é bom. Esse modo de vida não deve existir mais. Deve existir um modo de vida cristão, onde você trabalha, diverte e onde você mora. O que eu estou dizendo com isso? Família, você precisa entender que ela pertence ao Senhor. Você precisa viver família segundo o governo de Deus. Isso é viver em Cristo. Se Cristo Jesus está em você, como que você deve viver família? Entender que ela pertence ao Senhor. Segundo o governo do Senhor, vivendo para Ele. Você deve viver família amando sobre todas as coisas do Senhor e para a glória dEle. Como é que você deve viver família?
sendo instrumento de Cristo Jesus nas ministrações do cuidado de Deus sobre a família, ministrando ali, quem sabe, os ensinos do Senhor. É assim que você tem vivido ali? Cristo Jesus tem vivido em você, na família? As ministrações do cuidado dele, ele tem sido honrado acima de tudo. As ministrações do cuidado dele, por exemplo, sobre a palavra dele, tem chegado aos filhos, à esposa, ao marido. As ministrações dos cuidados emocionais de Cristo Jesus, do zelo emocional que Deus tem sobre filhos, filhas, esposa, tudo aquilo que Deus quer ministrar sobre a família tem chegado através de você em Cristo Jesus. Entendeu o que quer viver para Cristo Jesus? Ou no lugar onde você vive, os padrões são pecaminosos, egoístas, ou a base é antropocêntrica, anticristã, e então, como seria essa família vivida para mim mesmo? Com essas bases, egoístas, antropocêntricas, omissões, sabe, gente omissa que não está ali na família para ser ministra de Cristo Jesus, ou ministro de Cristo Jesus, omite os ensinamentos do Senhor, é omisso às vezes no afeto, nas emoções que Deus quer derramar sobre os cuidados emocionais que o Senhor quer derramar sobre a família. Vem as escolhas administrativas na família, vem de egoísmo, de birra de alguém, não é com base no Senhor. Cuidado. No trabalho, como eu posso viver de maneira maravilhosa? Da mesma maneira, se você trabalha pensando Cristo Jesus trabalhando no seu lugar, como seria? Essa é a ideia. Então eu devo trabalhar de maneira a glorificar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente, como Cristo Jesus vive, amando a Deus sobre todas as coisas e utilizando o que Ele tem me concedido para ministrar a bênção de Deus sobre a vida de pessoas. Exatamente, isso é a vida de Cristo Jesus em você no trabalho. O que não seria a vida de Cristo Jesus? Uma base corrompida, antropocêntrica e anticristã, onde as bases para o seu trabalho seriam dinheiro, ganância, vaidade, poder. Se isso move o seu coração em direção ao trabalho, questione-se, querido, porque o que deveria mover o seu coração em direção ao trabalho é amar a Cristo Jesus sobre todas as coisas. Essa é a vida de Cristo, esse é Cristo Jesus trabalhando onde você trabalha, e cuidar das pessoas, amar. Nunca se esqueça, a mesma motivação, ser movido exclusivamente por dinheiro, ou poder, ou alguma vaidade, às vezes é a mesma lógica que utiliza quem rouba o dinheiro da merenda. Às vezes é por ganância, por dinheiro. É a mesma lógica que a prostituta às vezes utiliza, às vezes por dinheiro, por ganância, poder. Não estou dizendo todas, talvez no coração de algumas tenha a mesma. Não se esqueça, viver através dessas motivações carnais é extremamente perigoso. Então que Cristo Jesus viva no seu trabalho. E no último, e finalizando aqui essa última aplicação, em meio às diversões, que as diversões, queridos, em nós, eu sei, a carne nos engana, e parece que ela quer contar para nós que Deus é mau e mal-humorado, e Ele não é divertido. Mas essa noite fique sabendo, Deus é que criou a diversão, Deus é o Senhor da alegria. E todas as vezes então que a sua diversão é estimulada pelos seus prazeres carnais, todas as vezes que as suas diversões te conduzem para um modo pecaminoso e mal de vida, onde você é mal contra o próximo, onde você faz mal a si mesmo e onde você peca contra Deus, entenda que provavelmente Cristo Jesus não está comandando as suas diversões. E em contrapartida, eu queria lhe desafiar a se divertir em Cristo Jesus e perceber uma diversão pura, amorosa, santa, sem prejuízos malignos para você e nem para os outros. Amém? Que você possa aprender a se divertir em Cristo. É muito bom, é muito gostoso, tá? Aprenda a amar o Senhor, aprenda a viver coisas divertidamente boas. Vamos orar? Ó Deus, nós agradecemos o Senhor porque o Senhor nos ensina como viver para o Senhor, como viver em Cristo Jesus. Às vezes, Senhor, nós não percebemos, não nos damos conta que aqui e ali estamos querendo viver segundo a nossa própria performance, que é má, é muito ruim. Nos ajuda, Jesus, a viver para o Senhor. No nome de Jesus,
nos ajuda a ver a vida do Senhor aonde estivermos, na família, na diversão, no trabalho, onde nós estivermos. Porque se falamos que somos cristãos, que as pessoas vejam essa verdade pronunciada na boca, confirmada em cada atitude. E quando errarmos, Senhor, dá-nos a graça e a misericórdia de pedirmos perdão ao Senhor e àqueles que ofendemos com a nossa má conduta, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus pela sua palavra e que essa palavra continue frutificando na nossa vida, na minha vida, na tua vida, na vida da tua família, em nome de Jesus. Queridos, nós já estamos encerrando o nosso culto, nós vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez, vamos impetrar a bênção do Senhor e assim estaremos nos cumprimentando. Como assim, pastor? Cumprimente aí sua esposa, seu filho, dê um abraço gostoso, e nós aqui com toda a equipe, né? Paulinho, Ricardinho, o Ricardinho Sintra também, o Menezes e o Sintra, pastor Isaac e eu, mandamos um forte abraço a todos os irmãos. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Senhor amado, porque o Senhor é quem tem nos atraído para a tua presença, te louvamos por esse momento de culto, e agora te suplicamos, Senhor, que o Senhor continue nos preservando, nos dê uma semana, ó Deus, guardados, protegidos pelo Senhor. Pai, nós em tudo dependemos do Senhor, por isso te suplicamos, nos abençoe, Pai. Ó Deus amado, que o Senhor continue renovando as nossas forças, ó Deus, renovando a tua graça, o teu poder no nosso dia a dia, e que a cada momento a tua igreja possa ver e perceber o agir e os cuidados do Senhor, e que o nosso viver diário seja sempre um viver, ó Deus, na dependência do Senhor, e que exalta e que glorifica o teu nome em tudo que fazemos, em tudo que somos e o que fizermos, ó Pai. Nos abençoe, assim oramos em nome de Jesus. E agora, povo amado e povo escolhido do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que esteja e repouse sobre cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.